A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Antigo Testamento, livro de Daniel, capítulo 9, versículo 1. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Conhecereis a verdade vos libertará, e verdadeiramente sereis livres. Daniel, servo do Senhor, ele tinha no seu viver a prática de ler a palavra de Deus, que no tempo dele era o livro de Jeremias. E por examinar tudo aquilo que o Senhor já tinha falado por Jeremias, tudo tinha se cumprido, as profecias de Jeremias. Lá em Jeremias, o Senhor tinha avisado que o povo iria para o cativeiro na Babilônia, que não era para resistir. Quem resistisse ir para o cativeiro seria morto. Mas quem aceitasse ir para o cativeiro iria sobreviver, iria se tornar o remanescente do povo judeu, mas teria que ir para a Babilônia. E Daniel, lendo a palavra de Deus, que era o profeta Jeremias, compreendeu que tinha findado os 70 anos do cativeiro. O rei Belsazar já havia sido morto naquele dia em que apareceu aquela mão escrevendo na parede Mene, Mene, Tekel e Parsim. E agora o império da Média e da Pérsia tinha tomado posse da Babilônia. E no primeiro ano do rei Dario, que governou toda a Babilônia, representando o império da Média e da Pérsia, Daniel entendeu pela palavra de Deus que o tempo havia se cumprido. Então agora Daniel, ele estava lá com os cativos na Babilônia. E Jerusalém e Israel totalmente queimados a fogo, destruídos em ruínas. E ele estava agora no limiar, o fim do cativeiro e a volta para Israel. E Daniel não voltou, ele morreu na Babilônia. E nesses 70 anos de cativeiro, o povo judeu que foi para lá como escravos, com certeza alguns tinham se estabelecido lá. Talvez já tinha alguma propriedade, já tinha algum emprego, tinha algum ganho de vida. Lá tinha comida, lá tinha escola, tinha moradia. E abandonar aquilo ali, que era o cativeiro, para voltar para Israel, tudo queimado a fogo, destruído, não era uma decisão fácil. Era uma decisão só para os fortes, só para os chamados por Deus, para restaurar o reino de Israel. E muitos não ouviram esse chamado. Então Daniel agora passa a interceder diante de Deus, que liberte o povo judeu da escravidão. E Deus vai usar Daniel quando chega a época de Ciro, o outro representante da Média e da Pérsia que governou a Babilônia. Deus usa Daniel como seu copeiro e coloca para Ciro que ele foi escolhido por Deus 150 anos antes dele nascer, para ser o libertador do povo judeu. E ele então assina o decreto de libertação do povo judeu da Caldeia. E o povo judeu volta. Só que de 2 milhões, apenas uns 70 mil voltaram, tiveram o coração de voltar. 2, 3% da população dos judeus que estavam na Babilônia voltaram para o país de Israel para restaurar a cidade de Jerusalém e o templo do Senhor em Jerusalém. Mas aqui Daniel estava intercedendo. Daniel, porque ele conhecia a palavra de Deus, o povo não ficou mais nenhum ano, quem não queria ficar mais como escravo, voltaram para lá, para Israel. Quando Deus se mostrou para Abraão e disse que Abraão seria pai de uma grande nação, mas que o povo seria levado 400 anos cativos para uma nação, que era o Egito. E lá o povo não ficou 400 anos, ficou 430 anos.
30 anos a mais de cativeiro porque eles não examinavam a palavra de Deus. Mas aqui Daniel, servo fiel, muito amado de Deus, examinava e ele sabia, chegou o fim do cativeiro. Versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, rogos, jejum, saco e cinza, e orei ao meu Deus. Confessei e disse que o Senhor possa fazer dessa oração de Daniel a nossa oração. Porque qual é a situação do povo de Deus hoje na terra, que é a igreja, o corpo de Cristo? Está no cativeiro do sistema religioso, que é a Babilônia religiosa do livro de Apocalipse. E a unidade da igreja totalmente destruída e desfacelada. Mas haverá um remanescente que vai viver entre os sistemas religiosos, lá de João 10, o rebanho que vive entre os currais, os apriscos, representando a unidade do corpo de Cristo. Que é esse remanescente que saiu da Babilônia e voltou para Israel. E esse remanescente vai trazer o Senhor de volta. Que o Senhor possa nos dar graça de nós sermos incluídos nesse pequeno remanescente, que vai representar um só rebanho, onde o Senhor é o único pastor. E orei ao meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto, a misericórdia, para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Não foi isso que os apóstolos do Senhor fizeram? Principalmente quando entrou o sistema religioso católico no ano 300, o país, Roma, o Império Romano, Roma, fez uma religião para si, deu o nome de igreja, que não existe na palavra de Deus, e milhares de servos de Deus foram massacrados. Mas naquele período de 200, 300 anos que surgiu a igreja, o corpo de Cristo na face da terra, não houve aqueles que deram testemunho sobre a palavra de Deus, sobre a igreja, avisando que o fermento viria? E qual foi o resultado? O povo de Deus, nós, fomos conduzidos para os muitos apriscos religiosos, praticando todo tipo de sorte de pecado, de divisão, de idolatria, de comércio com a palavra de Deus, não aprendendo mais os mandamentos de Deus. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Mas a nós, confusão no rosto, como se vê neste dia. Os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto, aos de longe, em todas as terras por onde tens lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, porque pecamos contra ti. Qual foi o pior pecado? Idolatria. Depois que o povo judeu entrou na terra prometida, trocaram Deus rei, rei dos reis, por um homem rei, Saul. E por meio do homem que foi substituído por Deus como rei na nação de Israel, entrou a idolatria. E o resultado foi o cativeiro na Babilônia e a exterminação total do país de Israel. Que Deus tinha avisado que se eles o abandonassem, ele iria julgá-los. Não é assim que aconteceu com a igreja? Jesus, ele é o pastor da igreja, o único pastor, o que deu a vida pelas ovelhas. Então havia um rebanho e um pastor. Mas depois da sua morte, aconteceu com a igreja, que é o Israel celestial, o mesmo que aconteceu com o Israel terreno, os judeus. A igreja se dividiu e hoje está na Babilônia, no sistema religioso como escravos de Satanás, dominados por homens que se intitulam aqueles representantes no lugar de Cristo, porque Cristo é o pastor da igreja. Então aqui, a nós
Pertence confusão no rosto aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, porque nós pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Então a nós cabe o corar de vergonha, e a Deus, misericórdia, perdão. Não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, mas nos deu pela mão dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, porque eles foram destruídos totalmente. Depois que eles escolheram Saul como rei, depois foi dividido norte e sul, o norte foi entregue para a Síria e o sul para a Babilônia. Acabou. Sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. A cidade de Jerusalém se tornou um opróbrio, uma vergonha para o povo judeu, diante de todas as nações na face da terra. Por isso que o Senhor diz na palavra que o reino de Davi, caído, será restabelecido por Deus. Mas quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, nunca mais eles se tornaram uma nação poderosa como no tempo de Davi e Salomão, quando no tempo de Josué que eles entraram e tomaram posse da terra. Nunca mais. Nunca mais Israel se tornou uma superpotência. E ainda quando Cristo veio no ano 70, novamente os romanos os expulsaram de Israel. Se tornaram nômades, ciganos, por causa do pecado da idolatria. Por causa do julgamento que já havia ocorrido lá em Babilônia por meio de Nabucodonosor. E agora o julgamento de Deus por meio dos romanos, porque rejeitaram o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus encarnado. E até hoje Israel não é uma superpotência, cheio de inimigos ali perturbando e atacando Israel. Mas Deus tem uma aliança eterna com Abraão, Isaque e Jacó, com os judeus, com os verdadeiros que o amam e o temem. Qual é? Ele mesmo vai restabelecer o reino caído de Davi. Até hoje está caído o reino de Davi. Quando ele vai ser restaurado? Quando Jesus vier como o Messias para os judeus. Mas o Messias que já veio em carne, já morreu e ressuscitou. Ele virá para salvar os judeus da grande tribulação, que é a guerra de Armagedon, que é o final da grande tribulação. A grande tribulação é a segunda parte dos últimos 7 anos que está para começar, que vai começar com o sacrifício no templo em Jerusalém. E assim como foi reconstruído nesse tempo que eles saíram lá da Babilônia, a cidade, o templo de Jerusalém terreno, Jerusalém já está restaurada, já faz 70 anos que o povo judeu está lá. O templo será restaurado para o cumprimento da palavra de Deus por meio de Daniel. Porque o sacrifício voltará a acontecer no templo lá em Jerusalém. E acontecerá por 1335 dias, que é a primeira parte dos últimos 7 anos. Mas os últimos 3,5 dos 7, esse sacrifício vai ser tirado. Como está escrito na lei de Moisés, versículo 13, todo aquele mal nos sobreveio, apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos e procedemos impiamente. Então veja que a maneira como Deus tirou agora o povo da Babilônia não foi como Deus tirou o povo do Egito. Aquelas maravilhas que aconteceu lá no Egito,
as pragas que Deus julgou o povo do Egito, porque escravizaram o povo judeu por 430 anos. A passagem pelo mar, a maneira como Deus os fez caminhar 40 anos no deserto por causa da desobediência deles, e a maneira como Deus entregou Jericó, entregou toda a terra, a maneira como eles passaram pelo Rio Jordão, esta não foi a maneira que eles voltaram da Babilônia. Foi uma maneira de vergonha, de escárnio, não da maneira como eles saíram do Egito, onde Deus ia diante dele e exterminava todos os inimigos do povo de Deus. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, Monte das Oliveiras, Monte Sinai, porquanto por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo uma vergonha, um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Nos perdoa, Senhor. Daniel continua intercedendo pelo povo judeu. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a nossa oração, a oração do teu servo, as suas súplicas. Ouve, Senhor, sobre o teu santuário, o teu templo assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor de ti mesmo. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação. Olha, Senhor, para a cidade que é chamada pelo teu nome, Jerusalém, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Daniel, olha, não temos justiça nenhuma, nós somos desaprovados, envergonhados. Mas que a tua misericórdia nos alcance. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo, que se chamam pelo teu nome. Então Daniel estava falando, Senhor, eu sei de tudo, mas o Senhor falou que era 70 anos. Não permita nós ficarmos aqui mais de 70 anos. O povo ficou 30 anos a mais no Egito por conta deles, porque não clamaram. Mas eu estou aqui clamando. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Glória a Deus. Deus ouviu e respondeu a oração de Daniel. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas orações saiu a ordem, eu vim para te declarar, porque és muito amado, toma, pois, bom sentido na palavra e entende a visão. Agora aqui vem a profecia das 70 semanas. A resposta de Deus à oração de Daniel foi a revelação de tudo que iria acontecer com o povo judeu, desde aquele momento até o final dos tempos na segunda vinda de Cristo, que é 70 semanas, a partir do versículo 24. Deus respondeu e deu entendimento para Daniel. E Daniel pôde vislumbrar tudo o que iria acontecer com o povo judeu terreno, até a segunda vinda de Cristo. Vamos também suplicar a Deus, como Daniel suplicou, para que o povo dele que está nos apriscos religiosos saiam, ouçam a voz do Senhor e vivam no pasto, como um único rebanho onde o Senhor é o pastor, para que ele possa retornar, para que a última semana possa ser estabelecida na terra, os últimos 7 anos. O Senhor está aguardando a nossa súplica, a nossa oração, como Daniel fez, para que tudo se desenrole, seja desatado, seja dada a ordem, igual Deus deu a ordem para Gabriel. Vai lá e fala, Gabriel, com Daniel e dá a revelação para ele. Hoje Deus está aguardando o nosso clamor. E a nós só cabe o corar de vergonha, porque o seu povo, que somos nós, divididos em tantas religiões, denominações. Hoje a igreja não defende Israel e Jerusalém. A igreja defende o partido religioso, seja ele qual for,
defende editoras, defende líderes religiosos. Defende o Senhor. Senhor, o que cabe a nós? Orar de vergonha, Senhor. Aqui está o teu rebanho todo dividido em religiões, teu povo escravizado no sistema religioso na Babilônia espiritual. Que cabe a nós, Senhor, orar de vergonha, porque todos nós passamos por essas situações. Mas o Senhor tem nos falado, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos revelado como o Senhor revelou para Daniel. E os que têm ouvido a tua voz, Senhor, têm abandonado o sistema religioso para ser o rebanho onde o Senhor é o pastor. Mesmo diante de tanta destruição espiritual, ajuda-nos, Senhor, a sermos remanescentes que são entronizados pelo Senhor, que são encabeçados pelo Senhor e que seguem, Senhor, segundo a tua direção, a tua revelação. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fortes como Daniel, permanecermos na base que é o Senhor e a sua palavra. Nos ajuda a nos desvencilharmos de todo tipo de sistema satânico de comércio do povo de Deus, das almas humanas, de interesses políticos, religiosos, financeiros, de patrimônios nessa terra. Salva o teu povo, Senhor, dessa fornicação espiritual. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos dá a revelação das 70 semanas. Nos ajuda a vermos, Senhor, que estamos diante da última semana, dos últimos 7 anos. Ajuda-nos a examinarmos a tua palavra, para que possamos ter essa oportunidade de sermos salvos pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, de você. Faça como Daniel, defenda Deus e a sua palavra. Não defenda a Babilônia. Não defenda os reis estabelecidos pelo homem. Todos os reis de Israel foram destruídos por Deus. Acabou tudo aquele reinado. Não vamos defender nenhum sistema religioso. Deus não está interessado em nenhum templo físico chamado de igreja pelas denominações. Nem bonito, nem feio, nem pequeno, nem grande, nem de prata, nem de pau, de nada. Deus não está interessado em nenhum tipo de sistema que tenha muitos, milhares de membros ou que tenha 2, 3 membros. Deus não está interessado em nenhum partido religioso, nenhum. Deus está interessado no ser remanescente, que diz e declara: o Senhor é o meu único pastor e nada me faltará. É isso que o Senhor está interessado. Vamos hoje viver a palavra de Deus, falar a palavra de Deus sem nenhum interesse, para que as bênçãos do Senhor venham sobre nós, como veio sobre Daniel e sobre o remanescente que deixou a Babilônia. Que o Senhor nos ajude a termos coragem de pagar o preço. Aleluia. Glória a Deus.